que isso é uma parte do processo em andamento. Tão importante quanto ouvir a sociedade, associações, movimentos, eu considero que é também ouvir os partidos políticos no que eles estão formulando, porque não dá para abstrair a existência da democracia representativa e o espaço que esses partidos e seus representantes ocupam na institucionalidade existente do Executivo e do Legislativo. Eu coordeno o Setorial Estadual de Saúde do PT. No Partido dos Trabalhadores, nós temos 900 filiados que optaram por fazer política por dentro do Setorial de Saúde. Esse setorial, que é um coletivo que funciona com plenária, nós temos um grupo de 21 pessoas que eu coordeno, elaborou 4 documentos. Eu gostaria de colocar esses 4 documentos à disposição de vocês. Da mesma forma que eu acho que vocês deveriam saber o que é que o PMDB, o que é que o PSDB, o PSD e outros partidos estão elaborando sobre as questões aqui elencadas, porque acho que seria uma bobagem imaginar que esse debate poderia ser feito sem envolver esses atores, porque em última instância é lá no âmbito do parlamento federal, estadual, municipal, que estas propostas poderão se viabilizar, além de elas cumprirem aquilo que vocês estão se propondo aqui, que é utilizar um projeto de iniciativa popular como um elemento mobilizador de formação política e de polarização de ideias em torno de temas que não são tranquilos, e há divergências, inclusive, entre nós. Segundo, eu fui secretário de saúde da Luiz Erundina e o Nelson foi secretário de Estado da Saúde. Eu coordenei uma equipe de 42 mil funcionários. E no governo da Luiz Erundina, nós praticamente só tínhamos a alternativa da administração direta. Mais de 95% dos trabalhadores eram concursados. Hoje, a Secretaria da Saúde de São Paulo não tem mais 42 mil funcionários, ela tem 80 mil funcionários. Dos 80 mil funcionários que ela tem hoje, quase 60% são contratados mediante parcerias ou pela consolidação das leis do trabalho. Portanto, se nós ganharmos as eleições com o Fernando Haddad, no dia 1º de janeiro, nós vamos estar assumindo uma secretaria com 8 bilhões, que é o orçamento da Secretaria da Saúde, com 1.000 unidades de saúde e com 80 mil trabalhadores, sendo que a maioria desses trabalhadores foi contratado ou mediante parcerias na estratégia de saúde da família, ou foram contratados pela autarquia municipal, que é uma forma de administração pública indireta, ou foram contratados pela CLT. E eu acho que o movimento sindical já incorreu várias vezes no equívoco de dizer que o contrato pela CLT é um contrato precarizado. Num país em que a grande maioria dos trabalhadores, em que pese o avanço que nós tivemos num período mais recente, ainda tem contratos informais de trabalho, precarizados sim, não pela CLT, você tem a oportunidade de um contrato pela CLT, nos obriga a discutir as diferentes modalidades de contrato por CLT. Porque um contrato pela CLT que é precedido de concurso público, ele gera um emprego público. E o emprego público, que foi, portanto, precedido por um concurso público, ele tem estabilidade, ele tem relações entre capital e trabalho que não podem ser menosprezadas quando se discute se nós estamos precarizando ou não a força de trabalho. Então eu pergunto, como nós vamos lidar com essa grande maioria dos trabalhadores da saúde, ganhando as eleições, contratados que foram pelas entidades parceiras, por CLT, que geraram ou não emprego público e, portanto, há condições diferenciadas quando se analisa a situação desses trabalhadores. Vocês têm aqui, entre os parceiros, o IDISA, tá certo? E a companheira Lemir é uma das pessoas que tem mais se esforçado na busca de alternativas de gestão pública
que não se confundam com essa estratégia da privatização da gestão pelas organizações sociais, das quais ela é uma das mais ferozes críticas. Então eu acho que ao lado do debate proposto aqui, de fazer uma discussão séria sobre qual é a visão que nós temos hoje do Estado brasileiro, qual é a visão da reforma do Estado que nós temos pela esquerda, qual é a visão que nós temos hoje da gestão pública e das alternativas de gestão pública. Por quê? Porque nós não podemos simplificar a coisa. Há uma gama de possibilidades que não se prende apenas à alternativa que nós tínhamos na década de 90, que era administrar a Secretaria da Saúde de São Paulo apenas pela administração direta. Exemplo, a cidade de São Paulo hoje tem 19 hospitais. Os 19 hospitais tem um pela administração direta, que é a maternidade em Vila Nova Cachoeirinha. Tem 12 pela autarquia municipal, que é a administração indireta. E tem 6 pelas organizações sociais. Um só hospital pela administração direta. Os demais ou estão na administração indireta, que é a autarquia, são 12, ou você tem 6 pelas organizações sociais. Se nós ganharmos com o Márcio Kochmann as eleições aqui em Campinas, qual é a realidade que nós vamos encontrar hoje na cidade? Abstraindo tudo que aconteceu de podridão aqui, mas pensando em termos de gestão pública com seriedade, com participação, respeitando a tradição dessa cidade naquilo que ela já fez de positivo, de meritório e de exemplo do país. Não é uma situação simplista. Vai exigir coragem, determinação e vai exigir uma transição. Você não pega uma situação que está dada e transfere para uma situação nova como se fosse um passe de mágica. Nós vamos ter que ter muita determinação, vontade política e, sobretudo, um projeto estratégico. Então, eu acho que quem está elaborando isso aqui também está elaborando uma alternativa para a cidade. Porque, se nós analisarmos a composição do documento, o documento dialoga frequentemente com a questão local e ele evolui para um debate sobre os demais níveis de governo, no Pacto Federativo, no Estado, na União, com um olhar a partir da questão local. E é bom que seja assim, porque, em geral, se faz o inverso. Você formula as políticas no plano federal e raramente você consegue chegar no processo de trabalho. E isso é característico de governos de transição e de mudança. Por quê? Porque você se perde na mudança do arcabouço jurídico, do arcabouço administrativo e não muda a essência, que é o processo, o núcleo do processo de trabalho, onde se dá a relação do cidadão com quem presta serviço ou quem gerencia o serviço. Então eu acho bom esse esforço. Mas eu acho que a gente não deveria partir da ideia de que nós temos já verdades consolidadas. Nós temos alternativas. Podemos ter uma alternativa que o Nelson disse aqui, que é uma alternativa que ele chamou até certo ponto, se eu entendi corretamente, radical e sectária em torno de uma ideia, que é retomar as possibilidades da administração pública direta, visualizar quais foram os entraves colocados à sua efetividade e como se ganhou um discurso na sociedade para dizer que a administração pública direta é sinônimo de algo inoperante. Não é. Tanto é assim que a maternidade Cachoeirinha atravessou todos os governos da cidade de São Paulo ganhando prêmios internacionais. Ganhou no nosso governo, ganhou do governo do Maluf, do Pita, da Marta, do Serra, do Kassab e continuou ganhando. É a unidade orçamentária. É um hospital com orçamento próprio, com liberdade de gasto, que evidentemente, como foi dito aqui, que se prende à lógica da Lei 8666 e com todos os mecanismos de controle existentes. Entretanto, você tem toda uma outra quantidade de equipamentos e serviços que foram deixados para responsabilidade do setor privado, inclusive questões relacionadas à própria gestão do sistema. Hoje você tem áreas da cidade de São Paulo que foram loteadas por SPDM, pelas irmãs Marcelinas e assim por diante, com o agravante de que nós sempre defendemos o Estado laico e nós somos obrigados hoje a ver uma saúde que não é laica.
porque determinados métodos contraceptivos não são ofertados, porque ferem a convicção religiosa desse ou daquele tipo de entidade, seja ela católica ou protestante, porque determinadas áreas da cidade foram colocadas à disposição de um hospital universitário, ou seja ela da USP, seja ela da Unifesp, que organizam a rede de acordo com as conveniências do seu hospital para a formação dos seus alunos e não em função das necessidades que a população tem. E se você analisar o que acontece hoje no estado de São Paulo, você tem a central de regulação entregue por uma organização social, que é o SECONSE. Qual é a lógica de você entregar a regulação do sistema das redes assistenciais para uma entidade privada ou uma organização social? Então, é preciso enfrentar esse debate. Agora, eu acho que a proposta que está colocada aqui é um bom começo. É um bom começo no seguinte sentido. Primeiro, não são apenas os profissionais, os técnicos, os estudiosos que podem formular políticas. A formulação de políticas pode se dar com a participação da sociedade, que não são necessariamente políticas públicas, mas são pelo menos políticas sociais, como nós já fizemos no passado, enfrentando a ditadura militar. Mas nada impede que elas se transformem em políticas públicas, e aí vocês vão ter que interagir com os parlamentares que se tem hoje no Brasil, em diferentes níveis, e com os partidos políticos que nós temos hoje. Daí porque eu acho que não dá para ter preconceitos. Nós temos que dialogar com todo mundo e fazer o debate das diferenças a partir da forma como elas se colocam no debate. Foi citado aqui que nós temos um aumento espetacular no percentual e em números absolutos da população brasileira que aderiu aos planos privados de saúde, seja seguro-saúde, medicina de grupo, autogestão e assim por diante. E isso é um efeito, inclusive, desses últimos governos que nós temos no Brasil. Com a ascensão social de bilhões de pessoas, nós esperávamos que essas pessoas vissem no SUS uma alternativa para a sua assistência e dos seus familiares. O que nós temos observado é que um grande contingente populacional, transitando aí de 40 para 57 milhões de brasileiros, viram os planos de saúde a alternativa para a sua assistência dos seus familiares, e muitas vezes com o apoio das centrais sindicais e de sindicatos de trabalhadores de esquerda e de ponta e combativos, se colocam como segundo ponto de reivindicação, partindo da questão da negociação econômica, que antes era a recuperação de perdas e agora é a participação nos lucros, a questão do seu plano de saúde. Né? Vem daí, inclusive, a criação de muitos planos de fundo de quintal, que não tem capacidade instalada para oferecer os serviços que vendeu para os cidadãos, e esta é a origem mais importante dessa malfadada lei aprovada na Assembleia e vetada pelo Tribunal de Justiça por iniciativa da sociedade civil com apoio do Ministério Público, que é a entrega de 25% dos leitos da capacidade instalada da rede pública para atendimento de pacientes particulares ou vinculados a plano de saúde. Mais do que uma estratégia de trazer recursos para o sistema de saúde, o que não se comprovou ainda em lugar nenhum, na verdade o que está por trás desse projeto, desta lei, agora bloqueada no Judiciário, mas que eles vão tentar reverter no plano federal, é você utilizar uma capacidade instalada pretensamente ociosa, e aí a gente se pergunta, por que estaria ociosa uma rede pública que é insuficiente para garantir as premissas do SUS, para que ela fosse utilizada até 25%. Você pega uma cidade como São Paulo, que 60% da população tem plano de saúde, ao invés de você cobrar dos 60% do atendimento que você deu na rede pública, pelo ressarcimento que a lei federal e estadual já permite, você estabelece um teto de 25% de cobrança, ao invés de cobrar dos 60%. No fundo, o que você está fazendo é abrir a rede pública para que ela seja ocupada pela lógica privada, que é o que tem caracterizado esses governos que nós temos no estado de São Paulo, mas que reproduz essa prática em várias administrações, inclusive do meu partido. Tem várias administrações do PT que enveredaram pela lógica da organização social e da OCIP, que é uma outra lei, que vem da época da Comunidade Solidária da Ruth Cardoso, inclusive com gente que era do PT que foi lá para ajudá-la a elaborar a lei das OCIPs.
Né? Então, eu entrei com uma representação do Ministério Público contra todas as OCIPs que estão participando da gestão da saúde no estado de São Paulo. Não importa se é do governo do PT, do PSDB, do DEM, do raio que o parta. A experiência tem mostrado que a utilização de OCIP, tá certo? E no passado, de organização não governamental, daquela mais tradicional, para fazer a gestão desse tipo de política pública, tem sido prejudicial aos interesses da população. Eu não estou aqui para fazer defesa da gestão privada, porque nem condiz com a minha história de vida. Hoje eu estou coordenando a elaboração do programa de saúde do Fernando Haddad. Estou coordenando um grupo de 20 pessoas e a elaboração do programa do Fernando Haddad. Toda segunda-feira, agora na segunda-feira que vem, a 12ª reunião, ao lado de seminários amplos, temáticos, para discutir. Nós não faremos gestão privada do SUS na cidade de São Paulo. Nós vamos fortalecer a gestão pública, mas nós vamos enfrentar a questão com a complexidade que ela tem. E aí é importante que a gente abra esse debate de novo. Nós tivemos fala aqui de companheiros de vocês, como é o caso, por exemplo, do André, né, e depois, se não me engano, o Marcelo retomou também essa questão, mostrando o seguinte: acho que a gente, às vezes, confunde questão do direito público e direito privado. São departamentos diferentes. É preciso conhecer do que se trata o direito público, do que se trata o direito privado e o que é o debate proposto aqui pelo nosso companheiro Ney, que se você lançar mão do direito privado em determinado tipo de proposta de gestão, isso automaticamente leva a gestão para uma gestão privada. Eu acho um equívoco. Daí há uma diferença entre nós. Eu jamais chamaria algo que a Lenir ajudou a formular como algo que venha em contraposição. Pode ser que ela tenha errado, mas todo o esforço da Lenir tem sido no sentido de produzir alternativas para que a gente fortaleça a gestão pública. Então, avançando um pouco o sinal, eu sugeriria que ela fosse, numa próxima debatedora, a vir aqui ajudar nessa discussão sobre o Estado que temos, o Estado que queremos, a reforma do Estado que defendemos e quais são as alternativas de gestão pública que nós achamos que não jogam contra os interesses dos cidadãos, em primeiro lugar, e dos trabalhadores como parte desse processo. Obrigado.